impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Por que você tem medo? Por que, meus queridos? Você que está me assistindo aí, por que você tem medo? Eu queria que, para iniciarmos o nosso encontro, vocês abrissem a Bíblia nas passagens que eu vou pedir e fizessem a leitura. Vai lá, busca a Bíblia. Larga de preguiça. Pega a Bíblia. Que a hora que a gente voltar para os encontros físicos, vocês vão estar super treinados. Quem demorar a achar as passagens na Bíblia, eu sei que não buscava quando eu pedia aqui nos encontros online. Leia aí, ó. Vou mandar as passagens, vocês façam a leitura para a gente continuar o nosso encontro. Estamos reunidos em nome de um Deus de amor, de um Deus de alegria, um Deus de paz, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Meus amados e minhas amadas, a partir das leituras que vocês fizeram, das passagens bíblicas, vocês já devem ter uma ideia do tema que nós queremos conversar essa semana com vocês. A respeito do medo. Esse sentimento, ele está presente em todo ser humano. Se você está vivo e está aí me escutando, você tem medo. Eu que estou falando aqui com você, vixe, tenho os meus medos, são muitos. Então, o medo, Gustavo, ele é ruim ou ele é bom? Eu te respondo, depende. Depende, meu querido, depende. Existe um medo conselheiro, um medo que te alerta, um medo que te faz estar vivo aí. Por exemplo, nós estamos no meio da pandemia. O que nos faz usar máscara, ter o cuidado de higienizar, de não se aglomerar? É o medo de ser contaminado e o medo de contaminar as outras pessoas. Esse medo, ele nos mantém vivo. Ele é muito bom. Se não fosse esse medo, por exemplo, você poderia estar morto, você que está me escutando aqui. Porque se eu não tenho medo de andar 200 por hora num carro, pode ser que uma hora vai dar ruim, não é? Se eu não tenho medo de entrar na frente de uma bala, pode ser que uma hora vai dar ruim, não é? Então o medo, ele nos mantém vivo, ele serve como um alerta. Esse medo conselheiro, é seu amigão. Não perca esse medo, é bacana. No entanto, existe o medo carcereiro. Aí você fala, Gustavo, não entendi. O que é medo carcereiro? É um medo que nos aprisiona, um medo que nos impede de seguir adiante, que nos paralisa. É um medo em excesso, é uma insegurança em excesso. E como lidar com esse medo? Esse medo que nos aprisiona, que nos deixa ali sem poder seguir em diante, que nos impede de ser feliz. Esse medo patológico, o que eu faço com isso? É isso que nós devemos refletir agora. Gustavo, eu tenho um medo que me impede de seguir adiante. Eu tenho um medo que me preocupa, que atinge minha felicidade, que é quase como se fosse uma doença. Como que eu posso melhorar isso? Primeiro, você tem que saber que o medo, ele é um sentimento que é produto da nossa mente. Nós todos temos esse sentimento. E você sempre vai ter o medo. Só que o que você tem que saber fazer? Você tem que saber lidar com ele. Na nossa vida nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de dor, nós temos momentos de angústia, de aflições. Faz parte do ser humano, esse conjunto de sentimentos. Só que nós temos que saber lidar com eles. E como que nós podemos lidar? Primeiro, eu gostaria de falar neste âmbito científico, nesse âmbito psicológico. Apesar de não ter um estudo em relação a isso, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre o que eu sei com vocês. A partir do momento que nós não deixamos o medo ser foco da nossa vida, nós colocamos ele no segundo plano,
nós damos uma importância menor para esse medo. A gente foca em outras coisas. A gente foca naquilo que a gente consegue controlar, naquilo que está ao nosso alcance. Por que que muitas vezes nós temos medo? Porque nós estamos preocupados com a opinião dos outros, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar. E isso nos paralisa. Por exemplo, eu não quero gravar um vídeo para o Gustavo porque ele vai achar que eu sou muito burro, que eu não sei da palavra de Deus, e isso e aquilo, e aí você não vai gravar o vídeo. Por quê? Porque esse medo te paralisou, porque você está preocupado com o que eu estou pensando e não com o que você está fazendo. E assim existe durante toda a vida, em vários âmbitos. Eu não vou fazer isso porque fulano pode achar ruim, eu tô com medo. Eu não vou fazer uma apresentação lá na minha escola, né? Porque senão meus colegas, vai que eu erro e eles vão ficar rindo, vou pagar um mico, eu vou ficar lembrado para sempre disso. E isso te impede de fazer o que tem que ser feito. Então você não pode ter medo, você tem que seguir adiante. Você não pode ter esse medo que te paralisa, que é patológico. Às vezes você precisa de uma ajuda psicológica, de uma pessoa preparada. Eu mesmo tive que passar por alguns anos de terapia para saber lidar com alguns medos. Por exemplo, um medo relacionado à morte. Era uma dificuldade que eu tinha. De lidar com a morte, de lidar com pessoas que morreram, dessas pessoas aparecerem para mim, né, vir me assombrar, ou de eu morrer, ou de alguém que eu amo muito morrer. Tive que passar por um tratamento psicológico, porque aquilo ali já tinha virado um trauma. Eu não conseguia me libertar. Aquilo ali me impedia de ser feliz. E Deus quer que todos nós sejamos felizes. Você que está me escutando aí, você foi criado para você ser feliz. Você não foi criado para ser uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, amargurada. O ser humano foi criado por Deus para ser feliz. E aquilo me atrapalhava. E chegou um ponto de que eu não conseguia superar sozinho. Então fui atrás de um tratamento. E hoje sou uma pessoa muito mais feliz por isso. Porque através de Deus e através da ajuda da ciência, eu consegui superar alguns medos e saber lidar com isso. Não que eu não tenha mais medo, mas hoje eu sei lidar melhor com isso. Gustavo, e ter coragem? Coragem é não ter medo? Coragem significa ausência de medo? Não. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa saber lidar e seguir adiante mesmo com os medos. É não se deixar se paralisar por conta dos medos. Qualquer pessoa tem medo de alguma coisa. Às vezes a pessoa não quer te dizer. Às vezes ela não sabe, não gosta de falar. Mas eu tenho certeza, pergunta para alguém na sua casa aí, de que você tem medo? Eu tenho certeza de que alguém tem medo de alguma coisa. Só que a gente tem que aprender a lidar. Isso não pode nos aprisionar. É o medo carcereiro que eu te falei. Só que um outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a respeito do medo e da fé. O medo, ele também se torna um problema quando nós não confiamos inteiramente em Deus. Gustavo, eu sou cristão, então eu não tenho que ter medo? Não, eu não estou te falando isso. Eu estou falando do medo que te atrapalha a ter fé. Se o seu medo te atrapalha a acreditar em Deus, a confiar em Deus, você precisa trabalhar esse medo. Ele é um problema. Se a gente pegar a Bíblia, ela tem muitas passagens em relação a medo. Mais de 366 passagens que tem a palavra medo. O medo, ele está presente em várias partes da Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos aquela visão de um Deus que castiga. As pessoas têm medo da ação de Deus. Só que aí, quando Jesus vem e mostra que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, a gente vê que não é assim. Que quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais seguros nós estamos, mais confiantes nós estamos. Isso não significa que não vai te acontecer mal. Não, significa que Deus tem um propósito para você. É você confiar, é você se entregar completamente a Ele. Isso que
que é saber lidar com o medo. Se o medo altera a sua fé, sim, você deve se preocupar. Você deve buscar oração para se libertar desse medo, porque você tem que estar próximo de Deus. Ele é o nosso grande porto seguro. Às vezes nós temos porto seguro aqui na terra, né? Quem não gosta de estar do lado da mãe, do lado do avô, da avó, todos nós temos nossa figura de ser humano, de algum lugar que nos traz segurança, que nos traz calma. Mas Jesus já falava assim, ó, fiquem em paz, né? Quando os discípulos estão lá com medo dos judeus, né? Jesus foi crucificado e estão com medo de ser crucificados também. Jesus vem, né? Fala, calma, a paz esteja convosco. Jesus traz essa paz, traz essa segurança. Então, através da oração, nós podemos também libertar os nossos medos e saber lidar. Nós precisamos acreditar. A oração, ela é muito poderosa. A fé, ela tem que ser nossa companhia. O medo, às vezes, nos acompanha, mas nós temos que saber retirar. Nem sempre nós temos que andar de mão dadas com o medo, mas com a fé, não. A fé é nossa companhia inseparável. Nós temos que estar sempre junto com ela. Aí a pergunta que fica na nossa cabeça, através da passagem bíblica que eu pedi para que vocês lessem em Mateus, capítulo 8. Gustavo, ter medo é ausência de fé? E eu te respondo com a seguinte palavra: depende. Depende de qual é esse medo que está aí dentro de você. Esse medo te impede de aproximar de Deus? Esse medo te impede de você confiar em Deus? Se sim, esse medo seu é ausência de fé. Ou esse medo ele é só um alerta, esse medo não te traz esse tipo de questionamento, se Deus existe, se Deus não existe, se Deus está com você, se Deus não está. Se esse medo não te traz essas perguntas, não. Este medo não significa ausência de fé. Se esse medo não te impede de ser um bom cristão, de acreditar, de viver e anunciar esse Deus de amor, esse Deus não é ausência de fé. E é por isso que Jesus, em várias passagens da Bíblia, nos incentiva, nos fortalece e nos fala, tenha coragem, segue adiante, porque nós temos que ser missionário, nós temos que saber lidar com esse sentimento, tá bem? Se você está com medo aí, neste momento, e se esse medo te atrapalha de ser feliz, aprenda a lidar com esse medo, se liberte através da oração, conversa como uma criancinha conversa com Deus, porque Ele está te escutando. Através da força da oração, através do amor ao próximo, você vai superar esse medo. E às vezes você fala, Gustavo, eu tenho um medo muito grande, eu não estou conseguindo superar nem com oração. Procure uma ajuda profissional, porque aquela pessoa que te ajuda, ela é um exemplo, ela pode ser utilizada como instrumento do amor de Deus, né? Ela, através do amor dela, através do conhecimento, ela pode te ajudar um irmão a ser feliz. E como atividade dessa semana, eu quero que você, que está aí me assistindo, me conte um medo seu. Qual que é o seu maior medo? Eu quero saber. E eu quero saber o seguinte, como você lida com esse medo? E você também vai fazer um papel de fofoqueiro, jornalista fofoqueiro. Você vai entrevistar alguém da sua casa, vai perguntar para essa pessoa qual que é o maior medo dela, alguma pessoa que mora aí com você. E vai perguntar para ela como você lida com esse medo. Eu quero saber a resposta. Você vai me contar do seu medo e do medo de alguém que mora com você. Eu estou esperando através de um vídeo essa atividade. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. Não tenhas medo, confie em Deus, que Ele tem o melhor para você. Um beijo no seu coração.